Estamos aqui na JPR 2025, a 55ª JPR. Esse ano uma parceria entre Brasil e Argentina. Nós estamos aqui na entrada, já vendo a mobilização das pessoas entrando, e esse ano a gente vai ter muita coisa boa. Novidades, atualizações, cursos. Também temos as nossas tradicionais vilas da inovação, intervenção e ultrassom. E também estamos de volta com o Escape Room. Não percam e fiquem de olho em toda a nossa programação. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão de temas livres em neuroradiologia aqui da Sociedade Paulista de Radiologia, SPRTV. Meu nome é Antônio Maia, sou neuroradiologista do Grupo Fleury da Santa Casa de São Paulo. Eu tenho aqui comigo dois colegas, a Débora Bertoldo, que é neuroradiologista do DAP, de Curitiba, e o Heitor Castelo Branco Rodrigues Alves, que é neuroradiologista do Grupo Fleury, também do Instituto do Câncer de São Paulo. A gente vai dar início às nossas apresentações. A primeira delas é o Túlio Guilherme Soares Marques, que vai falar para a gente a respeito da avaliação randômica, se a avaliação randômica pode diferenciar os adenomas hipofisários macios dos adenomas hipofisários fibrosos em imagens coronais de ressonância magnética ponderadas em T2. Por favor, Túlio. Primeiramente, uma honra estar aqui. E o nome do trabalho que eu vou expor é: a avaliação radiômica pode diferenciar adenomas hipofisários macios de adenomas hipofisários fibrosos em imagens coronais de ressonância magnética ponderadas em T2? Para começar, declaramos que não tem nenhum tipo de conflito de interesse. E a apresentação é dividida em contextualização, metodologia, resultados, conclusão e referências. Começando pela contextualização do problema, os adenomas hipofisários, que nesse trabalho a gente vai chamar pela sigla PA, são tumores comuns à glândula hipófise. A sua consistência pode ser ou macia, mole ou fibrosa, e o método não invasivo padrão para a detecção desse diagnóstico é a ressonância magnética. Os PAs têm a característica que os fibrosos são mais difíceis de serem removidos cirurgicamente. Dessa forma, aumentam o risco de complicações. E embora a grande maioria dos adenomas hipofisários sejam os moles, os macios, até 15% deles apresentam consistência fibrosa, que dificultam a recessão transesfenoidal. Então, dessa forma, torna-se essencial o desenvolvimento de ferramentas para auxílio na classificação de adenomas hipofisários entre fibrosos ou moles no pré-operatório. A ressonância magnética, então, contextualizando um pouco sobre a ressonância magnética, né, é um método não invasivo e que não usa radiação ionizante para a geração de imagens anatômicas no interior do paciente em qualquer um dos planos. Esse método usa de pulsos de radiofrequência, que estão na faixa de 10 a 300 MHz, para excitar átomos de hidrogênio, que, ao retornarem ao seu estado natural, vão emitir sinais cuja intensidade vai ser proporcional à densidade protônica dos tecidos. E a gente pode fazer ajustes nos TRs, no tempo de repetição ou no tempo de eco, para modificar a ponderação da imagem, dessa forma permitindo diferenciação de realces diferentes. No caso do diagnóstico de adenomas hipofisários, as ponderações mais comuns vão ser exames ponderados em T1, ou seja, que usam uma combinação TR-TE curtos, ou ponderados em T2, que usam combinação TR-TE mais longos. E, por fim, a avaliação radiômica é uma metodologia que vem crescendo, e ela transforma as imagens médicas, os exames dos pacientes, em dados quantitativos. Dessa forma, ela busca extrair características matemáticas invisíveis à inspeção visual, ou seja, que a avaliação qualitativa não consegue perceber, mas que o algoritmo de máquina, por exemplo, conseguiria. Então, cada voxel da imagem da ressonância magnética contém uma riqueza de informações intrínsecas codificadas nos tons de cinza, que vão falar um pouquinho para a gente sobre a heterogeneidade, a complexidade e até mesmo a organização microscópica do tecido analisado. E quando a gente alia a avaliação radiômica ao aprendizado de máquina, a gente permite identificar padrões sutis e complexos. Dessa forma, auxiliando a classificação de tecidos e fornecendo suporte à decisão clínica com maior precisão. Dessa forma, a questão motivadora desse trabalho é: a avaliação radiômica pode diferenciar adenomas hipofisários moles de adenomas hipofisários fibrosos em imagens coronais de ressonância magnética ponderadas por T2? Então, sobre a metodologia empregada nesse trabalho. A gente analisou 61 exames de ressonância magnética coronais ponderados em T2, derivados de dois equipamentos diferentes, um de 1,5 Tesla e um de 3 Tesla.
Esses exames datam desde 2013 até 2022, e a proporção entre exames macios e fibrosos são 49 macios, para 12 fibrosos. Então, a primeira etapa foi identificar essas lesões, e utilizando um código autoral escrito na linguagem de programação Python, a gente extraiu a informação de ROI 10x10. Em seguida, a gente padronizou as ROIs através de um método Z-score, que é um método empregado na literatura para evitar que o nosso algoritmo detecte possíveis heterogeneidades que não dizem a respeito do tecido, mas sim a característica do equipamento na qual a imagem, o exame foi efetuado. E depois de fazer essa normalização, a gente usou a biblioteca PyRadiomics, também escrevemos um código autoral, para extrair 92 features, 92 classificações das texturas. Por fim, a gente utilizou método de aprendizado de máquina, aplicamos teste de normalidade, teste de diferença estatística para todos os 92 features extraídos, e features na qual apresentassem diferença estatística significativa seriam utilizados para o treinamento de aprendizado de máquina. Então, novamente, primeiro extraímos as ROIs, aplicamos uma normalização e, por fim, depois de aplicar as avaliações estatísticas, utilizamos os dados em métodos de aprendizado de máquina. Agora, partindo um pouco para os resultados. Sim, encontramos 2 features que realmente apresentam uma diferença estatística significativa entre os grupos moles e fibrosos. Eles são os Cluster Shade e o Business. O Cluster Shade ele vai indicar uma simetria dos valores de pixel na imagem, e o Business vai indicar um grau de variação e dinamismo maior na textura. A nossa padronização do Z-Score ela foi efetiva, ela conseguiu cumprir o propósito dela, que foi disfarçar ou remover as características específicas que permitissem identificar de qual equipamento vinha cada exame. E quando a gente aplicou nos métodos de aprendizado de máquina, o Random Forest destaca entre os modelos treinados com um ALC excelente. Então, esse box plot mostra qual a distribuição dos valores do Cluster Shade e do Business, mostrando que realmente tem uma diferença estatística significativa no valor de pixel para essas texturas. E aqui mostra que, se a gente utilizasse um modelo de diferenciação treinado, por exemplo, para o valor de Cluster Shade, que foi a métrica, o feature com o melhor resultado, ele conseguiria ter uma precisão alta na diferenciação entre adenomas fibrosos e macios. Partindo um pouco para a discussão, novamente, a nossa padronização foi efetiva em reduzir essas diferenças dos equipamentos. Os features Cluster e Business apresentaram diferenças significativas. Random Forest teve a melhor ALC, mas o KNN, Neural Network e Naive-Bayes também apresentaram uma acurácia muito alta. E Naive-Bayes teve a melhor especificidade entre todas, conseguindo um valor de 1. Estudos anteriores já confirmaram a relevância de você utilizar esses parâmetros para medir heterogeneidade e complexidade nas texturas, principalmente exames de ressonância magnética. Então, os achados aqui nesse trabalho conversam muito com o que a literatura já diz sobre a aplicação da radiômica, principalmente exames de ressonância magnética do cérebro. Mas a gente tem que falar que tem um desequilíbrio grande entre a proporção de exames para as classes avaliadas, uma proporção basicamente de 4:1. Esse desbalanceamento pode ter influenciado o desempenho de alguns algoritmos, embora o Random Forest ele seja um método robusto, exatamente essa diferença entre grupos. Mas também a gente tem que levar que o estudo foi realizado apenas com as imagens coronais ponderadas em T2. Talvez realizando esse estudo com outros tipos de imagens, com outros cortes anatômicos, com outras ponderações, outros features, outras características de textura relevantes poderiam ser detectadas. E com perspectivas futuras, a gente quer fazer esse estudo com outros tipos de exames, ponderados em outros tipos de ponderação, visando aumentar a performance desses modelos envolvidos e a sua aplicabilidade na clínica. Então, como conclusão desse estudo, a gente conclui a robustez da avaliação radiômica, e quando ela é aliada a métodos de aprendizado de máquina, ela realmente consegue apresentar um desempenho bom para diferenciar adenomas hipofisários macios de fibrosos, e em imagens, claro, ponderadas em T2. Esse trabalho reforça a avaliação radiômica como uma ferramenta poderosa para o auxílio na tomada de decisões clínicas no contexto dos adenomas hipofisários. Aqui estão as referências, e muito obrigado. Então, Túlio, parabéns pela apresentação, muito interessante. Essa área de radiômica está crescendo muito, e eu acho que é interessante porque ela permite que você faça esses modelos de inteligência artificial com pouco caso, né? No caso 60, você não precisa de um banco de dados muito grande. Se eu tivesse que fazer alguma sugestão, crítica, era que você usou o modelo de radiômica para achar algo que o radiologista já tinha visto, né? O seu padrão ouro era
se era fibroso exato. ou baseado no que o radiologista disse que era, Isso. e não no achado cirúrgico, no caso, né? Ai, perdão, no caso foi no achado cirúrgico, sim. Ah, foi no Perdão, achado foi cirúrgico? isso. A classificação veio do pós-operatório. Ah, eu tinha entendido Perdão, errado. só ficou muito claro durante a Então foi apresentação. no pós-operatório. E o radiologista tinha acertado quantos? Você chegou a ver isso? Não, para ver se o seu modelo acertou mais que o radiologista? Não cheguei a ver essa estatística. Eu acho que essa talvez seja uma estatística muito Com interessante. certeza. E a outra coisa também que você já até comentou no final, né? Eu acho que a literatura é muito relevante também em falar da difusão para esse tipo de predição, né? Se é de fibrose, então talvez sair do T2 e acrescentar outras... Aliar, né? Sim. Aliar outras sequências ia ser bem interessante também. De fato. Mas parabéns pela sua apresentação. Muito obrigado. Parabéns, Túlio. Parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Muito obrigado. Realmente, assim, é muito importante a gente, às vezes, tentar diferenciar, né, pré-operatório, o mole do duro, por conta do cirurgião. Os meus pontos eram exatamente esses que o Heitor já colocou. Acho importante a gente fazer uma correlação patológica, né, e não do radiologista, porque a gente está avaliando como um padrão ouro, então vocês fizeram da patologia mesmo. Não foi o radiologista que separou os pacientes de mole e duro. Isso, dado o pós-operatório, a gente sabia qual imagem tinha, e a gente conseguiu fazer a associação. Tá. Acho que vale a pena colocar isso na hora que vocês forem descrever o trabalho para eventualmente submeter a publicação, porque não ficou claro para a gente. Eu também fiquei com a ideia de que o radiologista havia classificado. E eu também acho que vale a pena também deixar claro a metodologia em termos de aquisição, porque a gente sabe que o tempo de eco altera completamente a intensidade do sinal e consequentemente também a análise da máquina do que você adquiriu na sequência ponderada em T2, para que tenha sido mantido o mesmo tempo de eco para todas as sequências em cada uma das duas diferentes máquinas, né? Perfeito. Para poder dar que seja de fato reprodutível, Sim, né? no nosso caso, realmente, concordo completamente. Os exames datam de bastante tempo, então 9 anos de equipamento, é possível que tenha alguma alteração no protocolo, mas esse estudo inicial foi realizado só com T2 exatamente por ser o protocolo em que a gente percebeu a maior padronização. A gente tinha, por exemplo, cortes T1, mas realmente variavam muito nos parâmetros de aquisição. Por causa disso, a gente resolveu realmente fechar o estudo só no T2. Tá ótimo, Túlio. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Agora, dando continuidade, o próximo apresentador será o Ricardo Teles Filho. Ele vai falar a respeito da performance diagnóstica da ultrassonografia transfontanela na detecção de lesões do sistema nervoso central em neonatos, né, um estudo comparativo com a ressonância magnética. Por favor, Ricardo. Bom dia, meu nome é Ricardo. Nosso estudo visa comparar a ultrassom transfontanela atualmente com a ressonância magnética na detecção de lesões no sistema nervoso central em neonatos. Se sabe que, atualmente, a ultrassom transfontanela é utilizada de forma ampla para neurosonografia, de forma geral, em neonatos. É um método bom, sem custos, que muitas das vezes é útil na questão de ser realizada no paciente beira-leito, sem necessidade de mobilização, transportar esse paciente para o setor de radiologia, o que seria muito danoso para pacientes muito frágeis, clinicamente falando. Sabe-se que a indicação clássica para a ultrassom transfontanela são prematuros e pacientes neonatos com suspeita ou risco de hemorragia da matriz germinativa, lesão da substância branca. Outras indicações têm sido indicadas no decorrer das décadas, sendo elas suspeitas de infecções, suspeitas de malformações, exames antenatais obstétricos com anomalias no sistema nervoso central, e mais atualmente, pacientes que foram submetidas à hipotermia terapêutica, suporte via ECMO e até triagem pós-cirurgia, neurocirurgia, que tem sido feita. De forma geral, a técnica da ultrassom transfontanela ela tem um tripé, que geralmente é a seleção do transdutor. Utilizamos hoje basicamente os transdutores lineares e setoriais. Com o avanço da tecnologia, transdutores de alta frequência têm melhorado bastante a performance das imagens. As janelas acústicas, que são feitas através de fontanelas, que são estruturas que permitem a passagem do sol sem interposição óssea, e os planos que nós fazemos, que são basicamente coronal, sagital e axial, sendo o coronal e o sagital os mais utilizados, e os métodos mais avançados em ultrassonografia, como o Doppler, espectral e alguns estudos incipientes em elastografia. Sabemos que as fontanelas elas ocorrem mais ou menos simetricamente, fontanela anterior, posterior, janela mastoide e temporal. Utilizamos no nosso estudo essas 4 fontanelas para poder melhorar a visibilização de estruturas mais próximas ou mais distantes, mas em especial a fontanela anterior, que ocorre o seu fechamento de 10 a 24 meses, ela é mais ampla e permite um melhor exame sonográfico.
de todos os planos, o mais importante talvez seja o plano sagital, onde observamos o sulco tálamo caudato, o caldo talâmico, em que é neste local que temos a maior concentração da matriz germinativa. E é essa região que ela é mais sensível aos insultos hipoxo-isquêmicos e dentre esses fatores que a gente analisa, todos aqueles que citamos como fatores de riscos, essa será a região mais bem avaliada e que vai dar mais alterações no neonato, no recém-nascido, com alguma alteração perinatal, periparto. De forma geral, a injúria hipoxo-isquêmica é a principal patologia que a gente avalia. E nesse estudo, visamos comparar os achados precoces da ultrassom transfontanela com os achados da ressonância magnética. Sabemos que a ultrassom transfontanela é utilizada também para alterações de malformações e ela é usada atualmente em infecções também, detectar calcificações, algumas alterações periventriculares, entre outras. De forma geral, a ressonância ainda é o padrão ouro. Apesar do grande avanço na ultrassom, a ressonância continua sendo nossa melhor imagem. Porém, ela é difícil a aplicação em alguns casos, ela é difícil muitas das vezes a mobilização e a disponibilidade ainda não é ampla. Então, por que nós vamos comparar esses dois métodos? Vendo os avanços tecnológicos, transdutores de alta frequência, a qualidade dos aparelhos de ultrassom aumentando, com a ressonância magnética, o nosso padrão ouro. O quão distantes estão esses dois métodos? O avanço da ultrassom se aproximou quanto da ressonância magnética na neurosonografia, na neuroanatomia e nas alterações do sistema nervoso central em neonatos. Esse é o nosso objetivo. Nosso estudo, então, visou ver o nível de concordância e detectar sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo da ultrassom transfontanela em relação à ressonância magnética. Dentre os objetivos secundários, descrever o perfil sociodemográfico, as outras lesões e a concordância entre os métodos. Foi um estudo que foi realizado durante um ano. Pegamos todos esses pacientes que foram submetidos à ultrassom transfontanela neonatos até 28 dias e que fizeram complementação com ressonância magnética e comparamos esses dois exames. De forma geral, todos os pacientes da nossa instituição que foram feitos esses dois exames e que tiveram a sua internação iniciada antes dos 28 dias foram colocados. Foram excluídos os casos em que não tivemos a complementação das imagens, pacientes que tiveram os prontuários não registrados de forma adequada ou que não tiveram as imagens salvas no nosso sistema de imagens. Então, como foram realizados esses exames? A ultrassom transfontanela ela foi realizada no momento que o médico solicitou, geralmente 2 dias de diferença, e foi feito por um especialista em radiologia pediátrica com colaboração de outro radiologista que tinha enfoque em área de ultrassonografia. A ressonância magnética ela foi feita a análise por 2 neuroradiologistas e esses pesquisadores eram independentes. Os que faziam a ultrassom transfontanela tinham a sua visão e os que faziam o laudo da ressonância magnética tinham a sua opinião dissociada entre os métodos. Então, nós fizemos a comparação via o SPSS, com todos os dados sendo tabulados como sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, coeficiente de capa de Cohen, que é um que concorda métodos de imagem ou métodos diagnósticos, e a curva ROC. Todos os meios de ética foram aprovados. No final de todos a seleção, somaram-se 36 pacientes. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 26 dos pacientes eram do sexo masculino, 10 do sexo feminino, 62% dos neonatos eles nasceram termo, porém tiveram cerca de 32% dos neonatos pré-termos. As principais alterações foram asfixia periparto, como indicação do exame, e as hipóteses diagnósticas como insulto hipoxo-isquêmicos predominaram. O que a gente viu de resultado é que os pacientes que fizeram ressonância magnética ultrassom, a ultrassonografia transfontanela tinha uma sensibilidade de 62%, ou seja, 62% dos casos positivos em ambas as modalidades detectaram o mesmo achado, enquanto a especificidade gerou em torno de 67%. O valor preditivo positivo foi de 35,7%, que indicou a presença de um achado apenas em 35,7% desses casos, que foram confirmados pela ressonância. O valor preditivo negativo foi em torno de 86,4%, ou seja, nos casos que a ultrassom transfontanela não detectou achado, 86% desses casos não resultaram em achados na ressonância magnética. Ou seja, a concordância entre a ultrassom e a ressonância ela foi em torno de 0,29, indicando uma concordância moderada. Apesar dos avanços tecnológicos, a concordância entre os métodos ainda parece um pouco distante.
Apesar disso, apesar de todas essas questões, o valor preditivo negativo foi alto no nosso estudo, o que indica que a taxa de falsos positivos, no nosso caso, ela foi moderada, porém, o exame ainda é bom para detectar quando há ausência de achados, ou seja, quando nós temos um método que serve de rastreio, a ultrassom transfontanela ainda tem o seu papel muito grande. Então, a concordância entre as hipóteses clínicas e a ressonância foi em torno de 36%, um número semelhante ao que nós tivemos de sensibilidade da ultrassom transfontanela, porém, a especificidade da ressonância ainda foi muito maior. De forma geral, a ultrassom ela se mantém como um método de rastreio, enquanto a ressonância se mantém como um método confirmatório, apesar dos avanços tecnológicos. Essa foi a nossa discussão principal, são as nossas referências, e obrigado pela oportunidade. Parabéns, Ricardo, excelente trabalho. É muito interessante isso quando a gente coloca a ressonância no neonato, né? Existe um protocolo, só para acrescentar no trabalho, a gente pode colocar, ao invés de sedação, né, a gente pode fazer, existem os protocolos do método pacotinho ou feed and wrap, que a gente consegue, às vezes, fazer mais ressonância nesses pacientes. Eu quero só, para colocar algumas coisas, quando a gente fala na diferença entre a ressonância e a ultrassom, por que alguns pacientes são selecionados para ressonância? Vocês têm isso? Por que alguns iam para ressonância e outros não? Então, se a ultrassom ele funciona como um método de rastreio, a chance de a gente ter alguma alteração, às vezes, na ressonância vai ser maior, ou então a gente poderia ter uma diferença maior de desconcordância naqueles pacientes que tinham ultrassom normal e acabaram não indo para a ressonância, que teriam alteração quanto a isso. Que você fala desse? Os pacientes que foram para a ressonância na nossa instituição foram pacientes em que foram avaliados uma grande discordância clínico-radiológica. Ou seja, ele fazia ultrassom beira-leito, mas o paciente piorava, não tinha melhora com o tratamento estabelecido, eram achados incipientes na ultrassonografia em que o pediatra, o neonatologista falava, olha, esse paciente tem alguma coisa a mais. Fazia-se uma ultrassom de controle, geralmente mantinham-se os achados, ele fala, não, a gente tem que evoluir para a ressonância porque está acontecendo alguma coisa em que a gente não está pegando na ecografia. Então, de forma geral, o protocolo na nossa instituição e na literatura pacientes com discordância clínico-radiológica em que a ultrassom mostrou achados incipientes ou uma hiperecogenicidade periventricular, algo bem discreto, e o paciente neurologicamente estava piorando. Então, esses casos foram selecionados para irem para a ressonância magnética. Ou achados em que o paciente ele realmente tinha achados francos na ultrassonografia, que a gente queria ver a extensão desse achado. Uma leucomalácia incipiente, a gente fala, vamos ver se a ressonância magnética mostra se esses achados são realmente pequenos ou se eles já tem uma gravidade maior. Foi mais ou menos isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nos pacientes que fizeram a ressonância, como vocês avaliaram, tipo assim, porque tem vários scores para injúria hipoxia-isquêmica. Uhum. Então, tipo assim, você fala que no ultrassom tem tem uma alteração da substância branca. Uhum. Mas quando você ia para a ressonância, se tem alteração da substância branca ou vocês graduavam? Graduavam. Porque aí pode mudar também o grau de discordância, né? Exato. Então, quando os neuroradiologistas emitiram um relatório da ressonância magnética, é óbvio que existia uma discussão entre eles, mas colocamos no nosso serviço leve, moderado e avançado, no caso de injúria hipóxia isquêmica. É uma classificação um tanto quanto subjetiva, porque ainda não está padronizada na literatura, mas finge acometimento em porcentagem. A gente levava a porcentagem periventricular, pegando córtico subcortical e aquelas leucomalácias francas. Era uma gradação relativamente subjetiva, porém havia uma concordância intra-observador de 100%. Nenhum dos relatórios pro estudo, eles foram liberados com discordâncias graves entre os dois neuroradiologistas. Para manter a concordância intra-observador, eles chegavam a um consenso em que aquele era um grau 2, um grau avançado, um grau moderado ou um grau leve e emitiam um relatório conjunto com as assinaturas dos dois. Tá bom. Parabéns, cara. Obrigado. Parabéns. Bom, dando continuidade, a próxima apresentação será de Hernan Chaves. Ele vai falar a respeito de padrões de atrofia cerebral entre esclerose múltipla, MOGAD e neuromielite óptica. Por favor. Buenos días, mi nombre es Hernán Chávez, soy médico neuroradiólogo de FLENI en Buenos Aires, Argentina, y en el día de hoy les voy a presentar nuestro trabajo sobre patrones de atrofia cerebral en esclerosis múltiple, enfermedad asociada a anticuerpos MOG
y neuromielitis óptica. Estos son los conflictos de interés del conjunto de autores. En trabajos anteriores demostramos que redes neuronales convolucionales permitieron segmentar y cuantificar estructuras cerebrales con alta precisión. También desarrollamos una base normativa de controles sanos que incluye población en Latinoamérica y mostramos que la atrofia cerebral en esclerosis múltiple puede estar presente incluso en el momento del diagnóstico y que su detección impacta en la conducta clínica. Sin embargo, se sabe poco sobre si los patrones de atrofia cerebral son similares a los observados en condiciones desminimizantes y si estas mediciones ayudan en el proceso diagnóstico. Antes de pasar a los métodos de este trabajo, quería mostrarles brevemente la validación técnica de la herramienta que utilizamos llamada Entelai Neuro. En este gráfico vemos la comparación del coeficiente de DICE para la segmentación de los principales tejidos, sustancia gris y sustancia blanca, utilizando diferentes métodos automáticos llamados FSL, CAT12 y Entelai Neuro, esta herramienta de inteligencia artificial basada en redes neuronales convolucionales, utilizando al FreeSurfer como patrón de oro. La validación se realizó en 3 cohortes de sujetos independientes, pacientes de Argentina para el dataset interno, pacientes de Brasil en el dataset externo y una cohorte francesa extraída de un challenge de segmentación de lesiones en esclerosis múltiple. Como pueden ver, en todos los casos el modelo de inteligencia artificial, Entelai Neuro, mostró un desempeño igual o superior a las otras herramientas de segmentación automatizada. En este gráfico muestra las curvas normativas de volumen cerebral y áreas clave en función de la edad, representadas por las líneas de los percentilos 5, 50 y 95. Los puntos rojos que vemos en los diferentes gráficos representan a los pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple y consideramos como atrofia cualquier valor ubicado por debajo del percentilo 5. En nuestra cohorte observamos que el 9% de los pacientes presentaba atrofia cerebral global, el 25% tenía atrofia de sustancia blanca, el 6% atrofia de sustancia gris y también se vio atrofia en áreas clave. Por ejemplo, el 29% de los pacientes mostraba atrofia talámica, mientras que la atrofia hipocampal fue menos frecuente, observada en apenas el 2,4% de los casos. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue medir el volumen cerebral global y regional utilizando inteligencia artificial en pacientes con esclerosis múltiple, neuromielitis óptica y enfermedad asociada a anticuerpos MOG, y buscamos identificar si existen diferencias entre los patrones de atrofia cerebral entre estas 3 entidades desmielinizantes. Recopilamos datos clínicos y de resonancia magnética de 85 pacientes con esclerosis múltiple, 7 con enfermedad asociada a anticuerpos MOG y 31 con neuromielitis óptica. Todos los pacientes tenían una resonancia magnética de encéfalo, incluyendo una secuencia 3DT1, lo que permitió el análisis volumétrico automático utilizando el software Entelai Neuro, la versión 5.5. Evaluamos tanto el volumen cerebral global como los volúmenes regionales, incluyendo atrofia de sustancia blanca, sustancia gris y regiones claves como el tálamo. La segmentación genera un reporte, ¿sí?, en donde podemos visualizar todos los datos y las bases y las tablas normativas. En cuanto a las características demográficas de los pacientes, la edad de diagnóstico fue similar entre los 3 grupos, sin diferencias estadísticamente significativas. Respecto al género, observamos una mayor proporción de mujeres en el grupo de NMO, diferencia que resultó significativa frente a MOGAD y esclerosis múltiple. Y en cuanto al porcentaje de atrofia cerebral, si bien se vieron algunas diferencias en atrofia global, sustancia blanca y gris y talámica, en todos los subconjuntos de pacientes, ¿sí?, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Estos resultados sugieren que la atrofia cerebral puede estar presente en todas las entidades estudiadas, aunque su distribución específica requiere un análisis más detallado. En esta tabla podemos ver los patrones específicos de atrofia, ¿sí?, y acá podemos ver algunas diferencias sutiles entre los subconjuntos de pacientes estudiados. Por ejemplo, los pacientes con MOGAD mostraron un perfil de atrofia diferente a la de esclerosis múltiple y NMO, con mayor afectación de la amígdala y el hipocampo y el tálamo,
En cambio, los pacientes con esclerosis múltiple demostraron una atrofia desproporcionada en regiones corticales parietales, como la corteza parietal inferior y el precuño. En este mapa de calor representamos las diferencias de volumen cerebral entre los tres grupos, esclerosis múltiple, MOGAD y NMO. Cada fila corresponde a una región anatómica específica y los colores indican la dirección y magnitud de las diferencias volumétricas. Los tonos rojos representan regiones con menor volumen relativo, es decir, mayor atrofia, y los tonos azules indican regiones con volumen preservado o aumentado en comparación con los otros grupos. El valor 0, en violeta, refleja ausencia de diferencias relevantes. Podemos observar que los pacientes con MOGAD presentaron un patrón característico de atrofia en estructuras límbicas profundas, como el hipocampo y las amígdalas, mientras que los pacientes con esclerosis múltiple muestran atrofia predominantemente en corteza parietal y tálamo. Este análisis visual refuerza que las diferencias estructurales que vimos previamente en los análisis estadísticos. En conclusión, la atrofia cerebral está presente en todas las enfermedades desmielinizantes que estudiamos. Los pacientes con esclerosis múltiple muestran una atrofia predominantemente en el tálamo y en regiones corticales parietales. En cambio, los pacientes con MOGAD presentan un patrón diferente con afectación principal del hipocampo, la amígdala y también el tálamo. La relevancia clínica de estos hallazgos debe ser investigada en estudios futuros para confirmar su potencial valor diagnóstico. Muchas gracias. Hi, Hernan. Hi, how are you? Congratulations on your presentation. Thank you very much. I was wondering, when you were presenting, you did a study on T1, on the volumetric analysis. Do you have also the flare of these patients, so we can correlate the atrophy with the lesion burden of these patients? Yeah. We have that data. We haven't analyzed that yet, but we could. It's a good idea to, and it's a good question. And we are trying to aim to do future work, trying to correlate the lesion load with the degree of atrophy in those patients and the difference between those entities. So that's something we haven't studied yet, but we are aiming to do that. It's kind of a personal question. Okay. Because of your software. I have some experience in it. Okay. And how do you view were all these patients done in the same scan? Or no, they weren't done in the same scanners. So that's something we are trying to aim, like when to do studies in real clinical scenarios. When in lab scenarios, you can have your patients scan in the same scanner with the same sequence, and that's usually really good, but it's difficult to translate that then to actual clinical practice, because in our clinical practice, we don't use always the same scanner. It's not feasible to use the same scanner for every patient, and that's something that we have previously also reported, that this software is robust enough, so you can have patients scan in different scanners, and the results will be mostly the same. So that's something we have already validated. So the way we are trying to work is gathering information from retrospective information, and they could come from different. We do a quality control, but we can gather information from different scanners and use it anyway. Okay, thank you. Congratulations. Thank you. I have one question. Did you take into account the duration of the diseases, especially for MS and NMO? You know that when you have long time disease, they differ in the that's a really good question. We couldn't at this point, because with MS we have plenty of patients, but we don't have that many patients of NMO and MOGAD. We don't have many adult patients. You know, those diseases are more frequent in pediatric populations. So it could be interesting to analyze if the correlation it's more related to the time lapse of the disease than to the entity specific. But we couldn't do this at this time because we don't have enough data. Also. And for MOGAD is what
sometimes just when they have the symptoms, or later you did the analysis? We use the first scan, The first scan from those subjects. Yeah. Congratulations. Thank you very much. Vamos encerrar aqui, gente, essa sessão de temas livres de neuroradiologia da SPR TV. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Thank you.